Prontinho, a gravação iniciada. Agora eu deixo o palco para vocês, Alex, Leandro, Cristina e Érica. Um bom evento a todos. Boa noite a todos. Vocês estão enxergando a apresentação que eu compartilhei? Sim. Estou sim, Alex. Te ouvindo perfeitamente. Sim. Beleza. Então tá bom, gente. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer recebê-los nessa noite de quinta-feira para mais uma Quinta da Educação da Russell Bedford Brasil. Então, hoje, o nosso tema diz respeito às principais mudanças que a IN Previc 31 e 33 trouxeram, né, e os impactos nas entidades fechadas de previdência complementar. Então, os palestrantes, a Cristina Aguiar, a Érica Fernandes e o Leandro Nicolau, e eu sou o mediador aí do evento de hoje. Então, rapidamente, com relação, fazendo aí uma apresentação sobre a nossa empresa, a Russell Bedford Internacional. Então, ela é uma empresa que foi fundada em 1983, na Inglaterra, né? E é uma rede global de companhias independentes, né? De contadores, auditores, consultores, enfim, né? Profissionais aí do mercado de negócios. E nós somos uma das principais empresas desse ramo no mundo. Então, hoje a gente tem aí 4 grandes áreas: consultoria financeira, auditoria, contabilidade e tributação internacional. Vamos lá. Com relação à Russell Bedford Brasil, né, nós estamos aí há 10 anos presentes no Brasil, na verdade são 12 anos que estamos presentes aí no Brasil, né? Temos uma experiência muito consolidada nos setores público e privado. Esse ano nós fomos aí agraciados com o selo Great Place to Work. Então nós somos uma das empresas certificadas por esse selo, que nos traz aí bastante orgulho, né? Então nós temos aí sócios e diretores que são realmente engajados na qualidade dos nossos serviços, mais de 1.000 clientes, temos atuação em todos os estados do Brasil e somos um membro independente da rede internacional, que é a Russell Bedford International. Bom, e aqui a nossa frase, né, taking you further, né, levando você mais longe, né? Então nós podemos levar você e sua empresa mais longe com todo o apoio da nossa equipe de profissionais multidisciplinares e que são, com certeza, altamente qualificados. Então, temos soluções aí para as mais diversas situações e necessidades dos nossos clientes. Bom, agora, rapidamente, eu vou apresentar as estrelas aí do nosso evento de hoje, né? A Cristina Aguiar, que é a nossa gerente de auditoria aqui da Regional do Distrito Federal, da Russell Bedford. Ela é graduada em Ciências Contábeis, tem pós-graduação em IFRS, 10 anos de experiência em auditoria independente e tem aí as certificações que todo auditor necessita para executar a sua função: CRC, CNAE, CVM, SUSEP, Bacen e a Previc. A Érica Fernandes é nossa auditora aqui da Russell Bedford Brasil, graduada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Auditoria Externa, tem 4 anos de experiência em auditoria independente, também certificada no CRC e no QTG. E nosso outro convidado, Leandro Nicolau, do Carmo Lima, ele é atuário, né, graduado em Ciências Atuariais, pós-graduado em Gestão Financeira e Estatística, tem 16 anos de experiência no mercado e tem as certificações de CSS, CPA e o IBA. Tá? Então, vou passar a palavra para a Cristina e para a Érica, que vão apresentar o primeiro tema da nossa noite, que é a IN Previc 31.
Olá, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença aí de cada um de vocês. É muito importante aí esse evento para todos nós. E a gente está trazendo aí um tema, né, que entrou em vigor, né, esse ano, para os fundos de pensão e traz aí alguns desafios, né, para alguns fundos de pensão, né. Essas entidades, né, fechadas de previdência complementar, elas estão passando aí por essa mudança, né, que a Previc está propondo, e o que se espera é que essas mudanças elas já estejam ocorrendo, né, ou já ocorreram, né, porque entrou em vigor já esse ano, né, e, e já entrou em vigor esse ano, né, tanto a IN 31 quanto a IN 33, né, mas a gente precisa aqui também se atentar a algumas coisas, né, algumas informações o que que a gente vai esperar, né, também com isso, né? Também nós como auditores também o que que a gente precisa contar e esperar, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Érica, tá? Para ela iniciar aí essa parte das principais mudanças, né, que ocorreram. Érica? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Hoje nós vamos discorrer referente à IN 31, que é a norma que vem para estabelecer e normatizar algumas informações referentes às entidades fechadas, como a Cris já falou, de previdência complementar. O principal objetivo dessas mudanças foi uniformizar os registros contábeis dos atos e fatos administrativos já praticados. É importante mencionar que essa norma ela veio e revogou 17 outras normas e instruções anteriores a ela, justamente para poder compilar essas informações de forma mais resumida, porque antes cada procedimento estava descrito em uma norma específica. Agora ela resolveu uniformizar esses registros, para que seja de uma forma mais prática e mais ágil para a implementação nesse ano de já 2021. Ela veio também para racionalizar a utilização das contas contábeis, estabelecer regras, critérios e procedimentos, possibilitar a análise e avaliação do desenvolvimento e o controle dos planos de benefícios de caráter previdencial e permitir que as demonstrações contábeis elaboradas expressem com fidedignidade, clareza e transparência a real situação econômica financeira dos planos de benefício. Posteriormente, nós passaremos aí por alguns slides que vão nos informar as novas maneiras de utilizar certos grupos contábeis e a finalidade dessa reformulação. As principais áreas... Deixa eu só fazer aqui para a gente não ficar, né, só ali na apresentação, a gente trazer aí um debate, né, e fica também aberto, né, ao chat aí para todos que tiverem alguma pergunta, tá? Qualquer coisa podem abrir pergunta aí no chat, tá, para gente. E já quero nesse slide ali no primeiro já fazer uma pergunta qual que foi essa maior motivação da Previc, né, com a IN 31? Então, Cris, de acordo com o histórico que a gente pode acompanhar e verificar nas notícias, a principal finalidade foi para minimizar o número de fraudes, né, tentar ratificar as fraudes que já haviam ocorrido, ou classificações divergentes com finalidades diversas. Então, a finalidade foi diminuir mesmo a porcentagem ou a possibilidade de fraudes dentro da Previdência Complementar. Deixar isso de uma forma mais transparente, pelo menos. Perfeito. E auxiliar nessa fiscalização, né, da Previc, né? Tá ótimo. As áreas contábeis influenciadas pela instrução normativa foram, primeiramente, os registros contábeis de investimentos, as provisões para perdas, imobilizado intangível e depósito judicial e provisão contingencial. É importante a gente destacar que, na questão de provisão de perdas, houve uma alteração nos prazos nos percentuais para a constituição das provisões de crédito de liquidação duvidosa.
E isso é muito importante a gente observar se essas provisões já estão sendo efetuadas da maneira correta, como tem que ser a partir da instrução normativa. E com relação às perdas a incorrer, porque as perdas incorridas vencidas e vencendo, ela alterou o prazo, né, e a porcentagem. As perdas a incorrer, elas foram retiradas, e está tendo uma votação agora na Previc para saber como será feita a tratativa disso. Então, até é importante a gente observar e ficar atento quando sair essa nova normativa no que diz respeito às perdas a incorrer. É importante também a gente salientar aqui no artigo 20, ele fala também sobre o fim do grupo dos ativos diferidos. Aí você pode falar, mas esse grupo já tinha sido orientado que não deveria mais ter. Mas as empresas que tinham valores nessas contas, elas poderiam continuar até que fosse extinguido esse valor. Entretanto, com essa normativa, até as empresas que possuem valor terão que fazer a reclassificação desses ativos diferidos para o ativo intangível. Então, é importante também a gente estar atento a essa reclassificação. Não existe mais a possibilidade de deixar valores residuais em ativos diferidos. Também na questão contingencial dos depósitos judiciais, é importante a gente destacar que a atualização desses valores, elas eram feitas de forma recorrente, independentemente de ter levantamento de alvará judicial, tá? A partir de agora, essa atualização, ela só será possível a partir do levantamento do depósito judicial. Aí esse valor será atualizado. Essa contingência, ela influencia diretamente na tributação. Então, por essa questão é que foi feita dessa forma, que a atualização só será feita a partir do levantamento do depósito judicial, de uma forma de visualizar de maneira fiel as demonstrações de PIS, de COFINS, que não tem mais impacto referente ao depósito judicial, as contingências, né? Então, a partir de agora, essa previsão só será atualizada no momento do levantamento desse alvará judicial. Perfeito. Érica, e de quem é a responsabilidade para a reformulação da norma? Então, segundo o normativo, a responsabilidade ela é 100% da própria entidade fechada. Então, dela essa responsabilidade de fazer essa reformulação, reclassificação e ajuste é inteiramente da entidade fechada de previdência complementar. Bacana. Pode prosseguir. Os demonstrativos contábeis e extracontábeis influenciados pela norma. Então, é importante salientar que não foram apenas os demonstrativos financeiros que foram influenciados. Também foram influenciados os extracontábeis, que são o quê? Os controles analíticos auxiliares do patrimônio do plano e do PGA, que possibilitem a prestação de informações extracontábeis. Então, dessa forma, faz com que as demonstrações fiquem mais completas, de uma forma que minimize, como nós falamos anteriormente, o potencial de fraude ou de divergências nas demonstrações contábeis. Também no livro diário, a autenticação do livro diário deve ser realizada pelo SPED, por meio da apresentação da escrituração contábil digital, na forma estabelecida pela Secretaria de Receita da Fazenda do Brasil. Todas essas informações, tanto o livro diário quanto as notas explicativas, elas já eram feitas anteriormente. Só que a norma ela veio para ratificar, para informar de que deve ser feito dessa maneira, de uma forma mais clara e formal, onde a pessoa não precisa pesquisar em vários normativos diferentes para chegar à mesma conclusão. O próprio normativo já consolida essas informações. Então, é importante a gente estar atento que nessa situação não houve mudança, houve apenas uma salientação, destaque ao que já deve ser feito. É interessante que a norma, né, que ela traz aí com relação às notas explicativas, né, as informações mínimas obrigatórias, né? Lembrando que são mínimas, não necessariamente, as empresas elas não têm que estar limitadas só, desculpa, está limitada só a essas informações aí listadas, tá? É uma lista extensa, tá? Bem extensa, mas como a Érica falou no início, né? Ela está revogando 17 outras normas, então, para unificar, né? Tudo em uma única norma. Então, ela está abrangendo, está tratando ali, né? De uma nota explicativa ali completa que as entidades, elas, né? Precisam apresentar. E, assim, não são todas essas mudanças, né? Isso aqui é a relação de todas as notas explicativas
que precisa conter, né, as informações. Então, que cita a contextualização, o contexto operacional, né, falar das contingências, classificação dos ativos de acordo com o risco de crédito, critério para a constituição da provisão, né, critério de avaliação e amortização do ativo intangível, avaliações e reavaliações do imobilizado e investimento em imóveis, né? Lembrando que a reavaliação ela é permitida para as entidades de fundos de pensão, coisas que a gente não vê para outras empresas, né? Que seguem as normas brasileiras de contabilidade, tá? Que não permite essa reavaliação. Ajustes de exercícios anteriores, operações de contribuições em atraso, né? Tem que ter uma descrição e o quadro, rateio das despesas administrativas, critérios para constituição e reversão de fundos, detalhamento, né, daquela conta outros, né, que enfim, às vezes fica muito escondido, né? Então as pessoas as empresas, né, geralmente são intocáveis esses outros. Detalhamento da consolidação, né, apresentando os ajustes e as eliminações que foram feitos, né, para essa consolidação, operações de empréstimos, essa lista segue ainda mais um pouquinho, eventos subsequentes, né, premissas de ativos sem cotação de mercado, ajustes de precificação, equacionamento de déficit, critério e prazo do superávit, mensuração, vamos falar um pouquinho, né, o Leandro vai trazer algumas novidades aí com relação a isso, a mensuração a valor justo dos ativos e passivos, títulos mantidos até o vencimento, né, quando eles são classificados e reclassificados no período, utilização do fundo previdencial, partes relacionadas, né, e o perfis de investimentos. Então, assim, Cris, sim, claro. eu queria só fazer um adendo também, que junto dessas notas explicativas, é importante a gente salientar que nos demonstrativos, todo o contrato que a entidade tiver de confissão de dívida com o patrocinador, ele tem que sair das provisões matemáticas. O Leandro vai falar um pouco mais sobre isso, com mais propriedade, mas essa reclassificação ela tem que ser feita e ela tem que ser justificada também nas notas explicativas, porque elas serão reclassificadas no ativo de contribuição contratuais com o patrocinador. Então, é uma provisão matemática que, a partir de agora, ela vai estar mais robusta e justificada, né? Então, Leandro, com o atuário aí, vai poder explicar melhor também sobre isso para a gente. Perfeito. E aí a gente passa a palavra, né, pro Leandro, para ele nos dividir aí conosco esse conhecimento aí. Queria agradecer aí a Russell pelo convite. É sempre importante levar um aprendizado e aprender também com todos os atores envolvidos. Falar um pouquinho das principais mudanças aí que a instrução 33 trouxe. Ela não consolidou várias instruções, porque ela está um pouco à frente. A IN10 que ela revogou, ela já fez uma consolidação geral, né, de várias instruções, aí, resumindo um assunto de todos os critérios técnicos atuariais na IN10. Pode avançar. Então, a IN33, o que ela fez? Ela regulamentou a resolução CNPC 30, de 18, revogou a instrução 10 e definiu os critérios técnicos atuariais a serem utilizados aí nas definições do estudo de adequação, que são 2 estudos que a gente faz todo ano. Um é a definição da taxa de juros por meio do estudo de convergência e o estudo de aderência das demais hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras. Ela também regulamenta a duração do passivo, que é utilizada aí para cálculo dos limites também e para outros pontos. Define a taxa de juros parâmetro, o ajuste de precificação, que é importante aí para definição dos resultados, do custeio de utilização do equilíbrio técnico ajustado,
da revisão dos planos de benefícios em relação à destinação da reserva especial, né, quando há ocorrência do superávit, equacionamento de déficit, adoção de taxa de juros fora do intervalo, no caso, a entidade queira fazer um pedido de requerimento de autorização aí, e também fala sobre a própria autorização de utilização da taxa de juros parâmetro. Fora do intervalo. Então, qual que é o contexto aí da IN 33? Ela foi fruto de uma grande discussão no ano passado, com diversos atores aí no mercado, conduzidos pela Previc e pela Abrap. Então, teve uma discussão pré e pós-consulta pública que resultou na IN 33, com um texto mais enxuto, diretivo e conceitual. De forma complementar à IN 33, veio a portaria 835, que dispôs ali, regulamentou sobre os critérios mais operacionais do estudo de adequação, destacando a parte técnica que envolve ali a operacionalização do estudo de convergência da taxa de juros e outras informações específicas de investimento em relação à utilização da taxa fora do intervalo. Foi muito debatida essa norma. A Previc fez um webinar no ano passado aí, tirando várias dúvidas e apresentando todas as principais alterações também. Na sequência, ela fez perguntas e respostas que colocou disponível no site dela, com cada ponto sobre a IN 33 e a aplicação de todos os critérios técnicos atuariais. Então, ela fez um trabalho muito bacana em relação a este tema. Quais foram as principais alterações aí, vigentes a partir de 1º de janeiro, em relação que a IN 33 e que a portaria 835, elas apresentaram? Então, as principais alterações ficaram a cargo das regras de aplicação da tábua de mortalidade geral, em destaque para as entidades tematicamente importantes, né? Todo ano a Previc ela publica quais são as ASIs, e as ASIs têm todo um processo ali diferenciado das demais entidades, considerando o seu porte e a complexidade ali de cada uma, na análise que a Previc faz. Ela também trouxe algumas alterações em relação ao período de validade dos testes, qual é a validade de cada teste ali em relação ao estudo de convergência e em relação aos estudos de aderência, principalmente em relação às tábuas de mortalidade geral. O período de levantamento de dados históricos, porque quando nós trabalhamos com estudo de aderência, principalmente tábua de mortalidade, a gente olha pelo retrovisor, é um estudo retrospectivo, então a gente avalia o que aconteceu, né, para ver qual que é a melhor, para ver qual que é a melhor hipótese a ser adotada hoje. Então, a gente olha pelo retrovisor, considerando a metodologia retrospectiva em relação às hipóteses biométricas. Então, também ali a gente avalia o número mínimo de testes. Então, a norma, ela definiu o número mínimo de testes a ser aplicado nos estudos de aderência. Também, ela trouxe novas regras de operacionalização do fluxo atuarial. Essa portaria, a instrução. Então, isso aqui é muito importante, porque quando ela traz mudanças no fluxo atuarial, quer dizer que toda a projeção também do fluxo do ativo, já que o fluxo atuarial define todo o fluxo do passivo, para fazer o ajuste de fluxo de caixa com o ativo, ele impacta aí nos resultados da taxa de juros, influencia. Também, outra alteração que foi importante aí, foi a aplicação do ajuste de precificação. E, no final, o valor a ser equacionado quando aplicada a prerrogativa de utilização do prazo de amortização da liquidação do passivo. Quer dizer, a gente tem a conduta comum ali do prazo de amortização de equacionamento de 1,5 vezes a duração do passivo, mas a gente pode levar ela até o final do fluxo do passivo. Então, trouxe algumas alterações nisso aqui também. Nesse ponto é mais uma melhoria mesmo, operacional. Então, falando aqui um pouquinho de estudo de convergência de taxa de juros, o que alterou, e a gente colocou lá que o principal ponto foi a projeção
do fluxo atuarial. Então, o fluxo atuarial, a partir da IN 33, da portaria 835, deve considerar eventuais superávites ou equacionamentos de déficit, considerando as regras de referência do estudo atuarial. A instrução 10 anterior não falava nada. A gente adotava o plano de custeio vigente ali na data do estudo de referência e levava isso até o final do fluxo. Considerando aí que a gente está em agosto, e agosto, todas as entidades já fizeram os estudos aí de convergência de taxa de juros, já que o prazo do intervalo de requerimento de taxa fora do intervalo, né, é 31 de agosto. Então, todas as entidades aí já possuem as taxas a serem utilizadas. É importante também, aqui só frisando, que a data base do estudo é sempre 31 de dezembro do ano anterior de referência, e quando a gente fala em estudo de convergência, a gente olha para frente, utiliza sempre as projeções, tanto dos ativos quanto do passivo. Leandro, deixa eu só fazer uma questão aí referente ao estudo, né, de convergência da taxa de juros, é que nas projeções dos fluxos atuariais, de ser utilizado, né, o valor mínimo, o máximo do equacionamento, né, é isso que deve ser realizado? Como que é? E qual que é essa destinação, né, do mínimo, né, do voluntário no ano, obrigatório, né, do exercício subsequente? A IN 33, Cristina, ela deixou isso bem aberto, ela só falou que sejam utilizadas as regras na data de referência do estudo. Assim, entendo que fica a critério do atuário e da entidade definir, né? Quando a gente olha os critérios de destinação, a gente pode fazer ali a destinação da reserva especial de forma voluntária no primeiro ano, né, que isso define um fluxo, ou e somos obrigados a fazer a destinação obrigatória e a utilização no ano subsequente ao terceiro ano. E então essa destinação ela pode mudar, ela muda o fluxo do passivo, né, já que a gente é obrigatório ali considerar essas regras agora para o estudo de convergência, e pode alterar ali, impactar às vezes de forma não significativa, no estudo de taxa de juros, na definição da taxa, já que essas questões, quando coloca, pode alterar o fluxo aí projetado para a definição da taxa. Também em relação a um ponto importante aqui a se destacar, é a questão do equacionamento, né? A gente deve utilizar eventuais equacionamentos nos fluxos atuariais. Então, quando a gente faz o equacionamento, a gente define os limites do direitinho, o limite mínimo e o limite máximo. Então, como que isso vai ser considerado no fluxo? Qual é o período, qual que é o prazo que vai ser utilizado no fluxo? Então, isso vai ficar muito a critério da entidade e do atuário responsável técnico definir como que isso será tratado e como que as regras abordam isso aí, né, no limite das regras, como vai em relação ao fluxo. Ok? Perfeito, obrigada. Esse é um ponto muito importante de se avaliar. Uhum. A título de curiosidade aqui, como a gente está falando de taxa de juros e várias entidades já calcularam, já definiram, já discutiram bastante dentro dos órgãos estatutários, já que a gente está em agosto aí, já no final do período de requerimento de autorização, então a gente tem que ter essas taxas já calculadas. Então, qual que é a perspectiva em relação aos limites, né, das taxas de juros, já que toda a taxa resultante tem que estar dentro do intervalo aí publicado pela Previc todo ano. Então, o que a gente vê quando a gente olha esse intervalo? A gente vê que esse intervalo está descendo em função dos históricos aí dos últimos 5 anos, né, utilizado nesse cálculo. Então, a gente vê que em 2020 para 2021 esse limite desceu, e também a Previc está projetando uma redução para 2022. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o limite está reduzindo e que provavelmente
as taxas de juros aí também para 2021 e 2022 provavelmente vão manter essa tendência aí do intervalo. Caso não mantenha, pode extrapolar e vai ter que solicitar aí autorização especial. A nível de curiosidade também, a média de taxa de juros registrada nas demonstrações atuariais de 2020 foi de 4,34. Então, uma taxa de juros aí já que está ajustada em 2020. E agora vamos ver quais serão as perspectivas aí em relação aos novos resultados, né? Falando um pouquinho de estudo de aderência de tábua de mortalidade geral, foi nesse ponto aí, a norma trouxe as principais alterações. Foram vários pontos aqui que nós vamos abordar. Então, quando a gente olhava a IN10, lá de 2018, ela não falava em tábua de mortalidade geral mínima. Ela falava de tábua de mortalidade geral mínima. O que isso quer dizer? Que eu não posso utilizar uma tábua de mortalidade geral que resultava em provisões matemáticas menores do que aquelas calculadas com a T83, né, uma tábua americana. E veja que ela não era segregada por sexo masculino e feminino. Lembrando que as mulheres vivem mais e os homens vivem menos, né? Então, se a gente utiliza aí segregado, então isso aí já traz alguns impactos. Mas, na prática, os atuários aí já trabalham com essa tábua segregada, tá? Então, o que trouxe a IN33 em relação a isso? Então, não existe mais a figura de tábua mínima, existe agora a figura referencial. Então, e essa tábua referencial, ela aumentou, ela está trazendo mais expectativa de vida, quando a gente passa de uma T83 para uma T2000. E ainda, ela passou a ser segregada por sexo, tá? Essa tábua, ela tem que ser adotada nos testes em conjunto com outras tábuas. Então, é sempre importante, na hora de executar os testes de aderência da tábua de mortalidade geral, utilizar a tábua vigente, outras tábuas ali que o atuário entenda que se aproxima da realidade da massa, das características da massa, e sempre também testando a tábua referencial. Uma novidade também, que foi muito bacana, é que ela deve ser adotada em caso de impossibilidade de execução dos testes, tá? Então, toda vez que o atuário falar, resultar ali nos estudos que é inviável fazer os testes, quer seja por um motivo ou por outro, né, a gente tem que usar a tábua referencial como uma tábua mínima. Então, eu posso utilizar tábuas que gerem provisões maiores do que a tábua referencial. É importante também aqui uma alteração que foi meio que revolucionária em relação a todo esse histórico aí dos critérios atuais utilizados, foi que a gente pode adotar uma tábua que gera provisões matemáticas menores do que a da tábua referencial. Então, o que acontece? Se o atuário está utilizando uma tábua T83 e uma T49, desde que ele comprova a aderência e a razoabilidade dessa hipótese, e o administrador responsável pelo plano de benefícios concorde, a gente pode adotar uma tábua que traz provisões matemáticas menores do que a tábua referencial, né? Isso reduz a obrigação no passivo, e se reduz a obrigação no passivo, automaticamente melhora o resultado ali do plano, ou reduz o déficit, ou equilibra o plano, ou aumenta o superávit. Mais à frente aqui no slide, a gente vai ver algumas curiosidades em relação a esse ponto, que é interessante. Outro ponto... Oi? Desculpa, só uma pergunta, porque você fez você falou da impossibilidade técnica, né, de realização de teste de aderência, né? Mas aí, o que pode gerar essa impossibilidade? O que gera essa impossibilidade técnica? Dentre as possibilidades, o mais comum é quando a massa de participantes assistidos do plano é pequena e não gera registros suficientes
para aplicar os testes estatísticos. Tá? Então, como a massa é muito pequena, a gente não tem número de registros, ocorrência ali, para aplicar testes estatísticos. Os testes estatísticos têm critérios e a gente tem que se enquadrar dentro desses critérios. Outro ponto também que é importante, que impossibilita a realizar os testes, é quando o plano é novo. Porque a gente vai ver mais na frente que a legislação determina um período mínimo quando a gente olha pelo retrovisor para levantar dados. Então, às vezes, o plano é novo e não é um plano oriundo de cisão ou migração, então a gente não tem nenhuma experiência para buscar dados aí em relação a essa massa. Tá? Então, tem alternativas que a gente pode utilizar em relação, que o atuário pode utilizar em relação à experiência histórica, mas se ele definir que isso impossibilita de executar os testes, então ele tem que usar essa tábua aí, AT 2000, como referência, ok? Ok, Cristiano? Sim, perfeito, perfeito. Só acho que mais uma observação, que aí cabe, eu acho que o atuário, né, ter aí um cuidado, né, a ser tomado com relação a essas situações. E aí, qual o cuidado, né, que ele precisa tomar para verificar, né, identificar essa situação? O atuário tem que fazer o relatório, tem que fazer o estudo tem alguns requisitos mínimos ali que devem ser considerados, mas o importante é que o atuário, o responsável técnico ali pelo plano, ele demonstre e registre no estudo de adequação os motivos que levaram a tal impossibilidade. E é sempre bom também recomendar de forma clara, né, a tábua referencial. O estudo, eu fui impossibilidade de fazer o estudo por causa disso, conforme demonstrados os números X, Y, Z, e por esse motivo, nós recomendamos a adoção aí da tábua referencial. É um cuidado também que a gente tem que tomar sempre com o órgão fiscalizador, porque o órgão fiscalizador ele vai a fundo, principalmente nas questões atuariais aí, quando tem fiscalização. Então, o artigo 37 da Resolução 33 determina que a Previc ela pode determinar a qualquer tempo a realização de um novo estudo de adequação, caso o estudo seja avaliado como inconsistente ou insuficiente. Então, se o fiscal foi lá, verificou que não tem, que o estudo está superficial, que é inconsistente, que detectou alguma inconsistência, alguma insuficiência em relação à definição do atuário, que sobre a impossibilidade, ele pode determinar a execução de novos estudos. Então, por isso que é sempre importante deixar isso muito bem claro e registrado, tanto quanto a impossibilidade, quanto a execução, né, detalhada dos testes de adequação, aí, quando é possível a execução. Perfeito, muito obrigada. Nada. Outro ponto muito importante, e que é uma novidade grande aí, é que as entidades sistematicamente importantes, que têm planos BDs e CVs, elas devem, adicionalmente, calcular e informar nas demonstrações atuariais as provisões geradas pela utilização de tábua geracional, com respectiva escala de melhoria. Né? O que é uma tábua geracional? É aquela que cada ano, aquela idade sofre, a taxa de mortalidade daquela idade, ela sofre uma suavização, quer dizer, a cada ano, aquela idade, você passa a sobreviver mais. Então, isso chama escala de melhoria de longevidade. Então, essas empresas, a partir de então, tem que colocar essa informação nas demonstrações atuariais. E o bacana é que também os planos que não são administrados por entidades sistematicamente importantes, pode utilizar, sim, tábuas geracionais. Sempre, né, sempre teve essa possibilidade, mas de forma opcional. E mais na frente aí a gente vai ver qual que é a vantagem em relação a este ponto. Lembrando aqui, a gente falou sobre a adoção da tábua de tábuas menores que a tábua referencial. Isso é a adoção de tábuas que gerem provisões matemáticas
menores do que aquelas geradas pela tábua referencial. Mas tem muitos planos que utilizam tábuas menores do que as tábuas referenciais. Tem. Quando a gente olha aqui o relatório de estabilidade da Previc, que saiu em junho de 2021, nós vemos que 30 planos BDs ainda utilizam tábua T83. Agora, será que a tábua T83, que era uma tábua mínima até o ano passado, é a mais adequada para estes planos? Será que não é uma T83 agravada em 10%? Isto é, mata mais do que uma tábua que mata mais que a 83 e que a sobrevivência é menor do que essa tábua mínima? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso estar gerando um resultado negativo para o plano com uma adoção de uma tábua mais longeva do que a realidade da massa. Então, quer dizer que hoje a gente pode utilizar esses planos, caso a tábua se adeque, tábua que gera expectativas de vida e obrigações menores do que a tábua 83, adequando os resultados aí às características da massa. Ok? E quando a gente olha para o plano CV, para os planos CVs, contribuição variável e BDs, benefícios definidos, então a gente vê que 13 planos, 3%, ainda utilizam a tábua 83, até 83, que pode ser, cuja realidade desses planos pode ser a utilização de uma tábua ainda que gera sobrevidas menores do que aquelas oriundas da 83. Então, isso aí foi importante para esses planos, né? O Brasil ele é muito grande, ele é muito regional. Quando a gente tem ali planos que tem uma população de pessoas que trabalham em serviços braçais, como portuários, empresas de saneamento básico, tem outros planos que são de empresas aí, cuja característica da massa de participantes e assistidos são de pessoas que trabalham no escritório, né? Então, e o Brasil, ele é muito regional. Então, dependendo do local que você está ali e a característica da empresa e da região, a sobrevida, ela varia bastante, né? A característica aí da massa. Cristina, eu vi alguém no chat aí falando sobre o slide está pequeno. Isso, ele está pequeno por conta do modo da apresentação, Ok. tá? Que tá, mas acho que era mais por conta ali dos números, né, que estavam no slide anterior. Talvez, se o Alex, não sei se o Alex consegue aumentar aí É só ocultar o próximo slide, né? Porque aparece o que você está apresentando e já aparece o próximo ao lado. Isso, é só por conta do... Opa! Isto. Tá melhor assim, pessoal? Sim, tá ótimo, obrigada. Nada. Obrigada a você, Fernanda. Então, quando a gente avalia outras alterações aí que foram importantes na IN33, a gente fala dos dados históricos. Então, o que a IN10 colocava de forma geral para os testes, para os estudos de aderência retrospectivos, quando a gente olha pelo retrovisor? Falava que a gente tinha que utilizar, no mínimo, 3 últimos exercícios, tá? A legislação fala exercício, mas tem muitos atuários também que trabalham com períodos. Porque quando por exemplo, a gente está fazendo um estudo de adequação agora no meio do ano, né? Muitas entidades acabam de discutir o estudo da taxa de juros, dependendo da complexidade ali, continua a discussão em relação aos estudos das demais hipóteses. Então, neste caso, em vez de olhar os últimos exercícios, muitos atuários pegam períodos, pegam de julho a junho, por exemplo, ou períodos aí de 12 meses, para ficar uma experiência mais próxima aí do cadastro, mais próxima em relação à realização dos estudos. Apesar da norma falar exercício, mas tem essas interpretações aí. Então, a norma
em relação à IN10, falava sempre da utilização do mínimo de 3 anos, e agora ela fala do período mínimo de 5 anos para a tábua de mortalidade geral. E para demais hipóteses, ela manteve os 3 anos. Então, os últimos 5 anos aí aumenta, né, a experiência em relação às ocorrências e robustece mais os testes de aderência. Tem atuários que trabalham com 10, tem atuários que trabalham com 7, depende ali da qualidade e dos dados que possuem. Outro ponto importante também que mudou nessa norma é os testes. A IN10 falava sempre da utilização de testes estatísticos atuariais, mas ela não mencionava quantos testes têm que ser utilizados. E agora, a norma IN33 colocou que tem que ser, e a portaria 835 determinou que seja pelo menos 2 testes estatísticos ou atuariais. Aqui é importante falar que, quando da consulta pública, o texto ele colocava testes, né? Ele registrava quais testes que deveriam aplicar e que a gente poderia utilizar pelo menos 2 desses testes. Então, a norma que foi publicada não padronizou quais testes, mas limitou a utilização de pelo menos 2. E conforme falamos lá atrás, todos os testes tem que aplicar sempre com a tábua vigente. No caso da mortalidade geral, utilizar a tábua referencial e avaliar quais outras tábuas ali podem também ser utilizadas como perspectiva de melhor aproximação em relação à realidade daquela massa, as características da massa. Outro ponto importante também é da validade. Nos slides anteriores, a gente falou um pouquinho qual é a vantagem de uma entidade que não é sistematicamente importante utilizar tábuas geracionais. Bem, a primeira vantagem de você utilizar tábuas geracionais, apesar da complexidade aí da operacionalização, é que você apresenta uma maior refinamento aí no modelo utilizado, né? Já que você vai considerar a evolução dessa expectativa. E a vantagem é que a validade do teste passa a ser de 3 anos para 5, se você utilizar as tábuas geracionais. Isso não quer dizer que você vai fazer o teste no ano e vai deixar de lado essa hipótese. Todo ano você tem que vir verificar se teve alguma modificação substancial na massa, nas ocorrências, que justificam novos testes ou não, né? Sem deixar de lado todos aqueles fatos relevantes que a norma traz. Ok? Qualquer questão que é relevante e que afete resultados ou custeio, a gente tem que estar sempre revisitando. Não é não é fazer o teste agora e esquecer ele na gaveta durante 5 anos. Tem que sempre, todo ano, ir acompanhando, controlando ali a título de controles internos e governança em todas as hipóteses. Mesmo que o atuário, todo ano, ele tem que dar o parecer dele, né? E o ARPB, o administrador responsável pelo plano de benefícios, ele tem que indicar quais hipóteses serão testadas no intervalo menor que 5 anos, né? Menor do que a validade. Então, um acompanhamento ali tem que ser feito todo o ano. O estudo não para. Aproveitando que a gente está falando de estudo de aderência das demais hipóteses, só para relembrar aqui um fluxo, sim, de atividades, é importante, quando a gente faz o estudo de aderência, que o primeiro passo ali é levantar os dados cadastrais. Então, a data da realização do estudo ali é definida e o cadastro não pode estar defasado em mais de 6 meses em relação à data base do estudo. Então, é um cuidadozinho, uns detalhes que a norma pega ali, que a gente tem que tomar um cuidado. Com base, levantados todos os dados cadastrais, o atuário faz toda a consistência, discute, né, com todos os técnicos envolvidos e discute também com a RPB e o AETQ, né? Então, o que acontece? O atuário consistindo, dando ok na base, o administrador responsável, ele valida aqueles dados cadastrais
e também as demais informações que serão utilizadas nos estudos. E o AETQ, ele sempre olha por os dados do ativo, do fluxo do ativo, ele é responsável direto pelos os dados aí. Eu gosto muito, a título de controle interno, fazer um relatório de crítica e consistência cadastral. Toda vez que a gente faz avaliação atuarial, qualquer estudo que envolva consistência cadastral, a título de controle, é bom fazer um relatório e registrar ali as principais ocorrências. E também pode colocar no planejamento atuarial a apresentação desse relatório aí para os órgãos estatutários, até a nível de transparência, controle e governança. Então, e esse relatório assinado pela equipe técnica da entidade ou pelo atuário responsável técnico, ele traz um maior conforto ali para o ARPB. Validada a base cadastral, a gente vai para a etapa 3, que é a utilização de informações, né, de outras informações, caso o estudo subsidia em outros estudos, isso é muito utilizado para o estudo de convergência da taxa de juros, que nós subsidiamos muito em estudos, né, de consultorias financeiras ou da área financeira. Então, a gente trabalha muito. A metodologia também que é disponibilizada, né, geralmente por uma consultoria ou pela área responsável da entidade. Nesse ponto, nós consolidamos todos o tratamento aí, todo o tratamento e consolidamos a base cadastral e realizamos o estudo. Nesse momento, a gente vai ter prévias, é importante a ampla discussão com todos os atores envolvidos para manter a transparência, né? E levar sempre resultados ali e discutir sempre esses resultados, para que na hora da aprovação da taxa de juros, que pode ocorrer em julho e agosto, né? Ou pode ocorrer também no segundo semestre, em relação à taxa de juros, se a gente verificou que a taxa de juros está dentro do intervalo, e o cenário econômico hoje está meio conturbado, a gente vai ter que reavaliar esse cenário econômico, a gente pode utilizar o segundo semestre todo aí para reavaliar se os cenários utilizados, eles se confirmam, né? Os cenários econômicos utilizados aí nas projeções no primeiro semestre se confirmaram no segundo, ou se mudou todo o cenário econômico em função de algum evento. Então, a gente, em relação às taxas de juros, a gente pode utilizar o segundo semestre aí, se for necessário. E em relação às demais hipóteses também, a gente pode utilizar, né, até o prazo máximo ali que a gente consegue para discutir. Então, é sempre bom ampliar a discussão para que na hora que chegue ali nos conselhos e na diretoria, o estudo seja aprovado de forma bem simples e singela, sem maiores dúvidas, já que todos os atores participaram de cada etapa ali da construção desses resultados. Quais foram as outras mudanças relevantes? O que mais surpreendeu toda a comunidade aí, os atores do processo, foi a questão do ajuste de precificação. O que foi colocado no ajuste de precificação? Que é a receita de títulos públicos federais atrelados aos índices de preços mantidos na carteira própria. Todos na época se assustaram, né, com essa questão, caso os títulos não estivessem em carteira própria, porque isso afetaria diretamente o resultado, já que a gente desconta, né, ou a gente soma se for negativo, ou se for positivo, a gente tira do resultado ali, apurado do equilíbrio técnico. E o equilíbrio técnico ajustado, que é o déficit técnico líquido da precificação, ele vai para análise se vai ser necessário ou não o equacionamento. Então, se a gente tira toda essa precificação, o que acontece? O volume necessário aí por equacionamento, ele vai lá para cima. Então, isso assustou todo o mercado, mas a Previc na webinar, a Thaís, o Christian ali, eles esclareceram que tal ponto não valeria para o estoque. Então, todas as entidades ali ainda tiveram tempo, teve, né, teve e ainda tem um tempo ali para se adequarem. Então, isso aqui foi um susto para todo mundo.
Outra questão que foi mais só uma correção mesmo, foi só um ajuste na redação, é a definição precisa para a data da avaliação por fato relevante. O que a norma anterior falava? Ela falava que tinha que apurar os resultados na data do fato relevante. Então, o que acontece? Se o fato relevante foi no dia 3 do mês qualquer, a gente não tem resultados fechados naquele mês nem nada. Então, foi só um ajuste de redação para falar que o fato relevante, né, que a data de avaliação de fatos relevantes vai ocorrer no final do mês aí, do fato gerador. Em relação à destinação da reserva especial de utilização, manteve a tábua, a T2000 Basic, mas só que ela passou a ser segregada por sexo em relação à tábua referencial. Outro ponto importante aqui também que chamou a atenção foi que, caso a entidade queira ampliar o prazo de equacionamento por todo o prazo do passivo, né, e não utilizar uma vez o meia duration, na norma anterior era utilizado o equilíbrio técnico. Então, o que acontece? Se a minha precificação não foi positiva, ela foi negativa, o equilíbrio técnico ajustado ficaria maior do que o equilíbrio técnico. Então, nesse ponto aí, a norma trouxe esse ajuste entre o maior valor entre o equilíbrio técnico acumulado e o equilíbrio técnico ajustado. Então, foi mais uma questão aí, a meu ver, de ajuste aí operacional mesmo, em relação às possibilidades de resultados. Legal, deixa eu só fazer aqui duas perguntinhas e também vamos deixar aberto aí, tá, no chat, quem tiver alguma pergunta, alguma consideração, tá? Mas, Leandro, com relação à auditoria atuarial, né, de segunda opinião, você recomenda essa auditoria, né, de segunda opinião? E qual que seria esse prazo, assim, que seria importante ter essa auditoria de segunda opinião? Eu recomendo sempre a auditoria, né, segunda opinião, certificação atuarial ali, de todas as rotinas atuariais, sempre, a títulos internos a título de controles internos e governança. É importante aqui observar alguns fatos. Em planos normais, comuns, que não tem nenhuma afetação ali no meio do caminho, eu entendo que é importante, pelo menos ali a cada 3 anos, sempre na mudança de hipótese, de todo o procedimento, ter uma segunda opinião, né? Olhar se o caminho que a entidade está seguindo está de acordo com os processos, todo o planejamento, toda a aplicação ali dos critérios técnicos atuariais estão de acordo, né? Já que a gente trabalha aí e temos com recursos de terceiros, então a gente tem que ter uma fidúcia muito grande em relação às obrigações. Outro ponto, outro prazo também que eu entendo importante, que a gente tem que olhar, é em relação a fatos relevantes, né, que justifique ali uma segunda opinião. Se a gente vai interromper algum plano, fazer alguma retirada de patrocínio ou alguma estratégia que vai levantar ali os direitos dos participantes e vai transitá-los entre planos, é sempre importante avaliar uma empresa de segunda opinião, certificar esse processo em paralelo. Eu entendo isso importante para certificar o processo e se todos os direitos ali levantados estão de acordo ali, em conformidade com a boa técnica e com as normas. Outro prazo também que é relevante, toda vez que você for equacionar um déficit ou fazer alguma destinação, somente destinação de superávit, que o dinheiro está, né, saindo, ou a gente está saindo, quer que seja parcelado, ou quer seja por redução de contribuição, ou quer seja por um benefício aí adicional temporário, é importante também uma certificação para avaliar. E equacionamento de déficit também é sempre bom, né? Verificar se toda a assunção de obrigações ali por meio, principalmente de contribuições extraordinárias, tanto do patrocinador de um lado e participantes assistivos do outro, está dentro aí da conformidade. E por último,
Cristina, que é importante, tem várias entidades aí que a responsabilidade técnica atuarial é interna, né? Tem atuário interno e não tem... E a responsabilidade técnica não está com empresas terceirizadas, consultorias atuariais aí de forma independente. Então, é sempre bom, de acordo com o planejamento atuarial, a entidade avaliar qual que é o melhor tempo aí para fazer a certificação. Tem entidades, dependendo do porte e complexidade, que rodavam os trabalhos internos e todo ano vinha uma empresa e certificava se estava tudo de acordo, como se fosse uma auditoria, né, anual. Então, essa aí seria uma visão a nível de controle e governança da entidade. E é importante também que todo esse papel, todos os processos atuariais, eles sejam definidos ali em abril, né, no início do ano, ele seja todo estruturado, etapa por etapa, ponta a ponta, num planejamento atuarial, e que esse planejamento atuarial percorra todos os envolvidos, né, e seja levado para o conselho administrativo ali, conselho deliberativo para aprovação, né, e compartilhado com o patrocinador, com todas as áreas internas, com os consultores, para que todos tomem ciência quais são as responsabilidades e obrigações de cada um ali em cada momento, em cada etapa dos estudos, já que ele percorre de abril a março de cada ano, né? De janeiro a dezembro. Perfeito. E aí, para fecharmos, né, no seu entendimento, quais as medidas, né, que as entidades devem tomar a respeito dos novos normativos atuariais? Os normativos atuariais, às vezes, sempre são polêmicos, né, quando a gente está em alguma discussão dentro dos conselhos. Sempre muito polemizado isso. Está aumentando a obrigação, está reduzindo a obrigação, agora vai ter que equacionar déficit, vai ter que equacionar déficit. Então, até que explicar que foi a legislação que fez que impactou nessa situação, né, ou que ocasionou, fica difícil chegar lá no final do ano e explicar isso para todo mundo, né, quando você já chega com a conta. Então, é sempre importante, quando do lançamento dos novos normativos, que a entidade promova o amplo debate com todos os envolvidos, o nivelamento dos entendimentos, estabeleça um plano de ação para adequação das rotinas e processos pertinentes. Então, todas as normas novas que saíram, que geram impacto e afetações, principalmente em resultados, prepara uma palestra, um minicurso, né, para todos da casa, após toda a análise e nivelamento de entendimentos, claro, né, com todos os envolvidos, e colocam todos ali os atores e convidam também aqueles que não estão no processo para participar, até para todos cientificarem ali quais serão as afetações e já ir se preparando. Porque quando chegar lá na frente na aprovação das hipóteses ou na aprovação de plano de custeio, resultados na apresentação, já está tudo claro e definido. Então, fica tudo mais simples lá no final, essa aprovação, se você debater e transparecer todas essas alterações e afetações desde o início. Então, isso é importante também, que, por exemplo, a IN 33, ela foi publicada ano passado e com validade agora a partir de janeiro. Então, acabou aquele turbilhão todo ali de janeiro a março de aprovação dos estudos, de resultados, já faz o planejamento atuarial e já coloca essas discussões e nivelamento e apresentações com todos os envolvidos, envolvendo os conselheiros, claro, e a diretoria, claro, que está sempre presente nessa discussão, né? E a cada sprint que você dá no planejamento, cada resultado prévio que você tiver, que seja um resultado discutido e fundamentado, que leve aos atores ali que farão a aprovação, né? Para facilitar as discussões no final do exercício. Fica muito mais simples, né? Senão a gente chega lá no Natal, dia 24 ali, a gente está maluco discutindo hipótese, pedindo vista, né? Conselheiro pedindo vista, e a gente atuário ali doido, maluco, querendo já rodar os estudos. Então, se tiver a ampla discussão desde o início, evita chegar lá no final, né? É igual a auditoria. Então, trimestralmente ali você vem avaliando, né? E fazendo todos os estudos, e vai dando spoiler, insights, situações para todos os órgãos estatutários, gerências ali, e pessoas chaves. Chega lá no final,
É simples, é só dar o parecer. Agora, se não dá esses insights, esses spoilers, chega lá no final, aí fica difícil, né? Então, é essa sugestão aí que eu dou nesse momento. Legal, verdade. É importante isso mesmo. E assim, nós sabemos, né, a gente não divide opinião, nós auditores independentes, a gente não divide uma opinião com o atuário, né? A gente tem que ter a segurança de que o atuário ele obteve ali as evidências necessárias, a conclusão que ele chegou, né, é suficiente para suportar, né, essa conclusão dele e refletir no nosso relatório de auditoria. Então, assim, nós não somos especialistas, né? O Leandro dividiu aí bastante conhecimento com a gente hoje, mas a gente precisa ali ter essa segurança, né, mínima de que os procedimentos, né, os números ali apresentados, eles estão conforme né, o necessário que é preciso, tá? Alguém tem alguma dúvida, mais alguma colocação? Não colocaram nada aqui no chat? Pode falar, Leandro. Cristiano, posso colocar só um ponto que a Erika colocou aí em relação à IN, é levar um instrumento de dívida contratual para o ativo, tá? Sai das provisões matemáticas, vai para o ativo. As provisões matemáticas a constituir, né, onde que são registrados os contratos, ali, principalmente os atuariais, dentro do passivo, nas provisões matemáticas, ela é redutora de provisões matemáticas. Então, se eu reduzo as provisões matemáticas a constituir, quando a gente faz o cálculo do limite, né, se o contrato ali dentro, ela está reduzindo as provisões matemáticas. Então, o cálculo do limite do equacionamento ele fica menor. Quando vai por o ativo, eu aumento as provisões matemáticas e automaticamente o meu limite ali legal do equacionamento, ele é majorado. Então, facilita não. Se eu tivesse R$100 ali extrapolando o limite, quando os contratos saem dali de dentro, esses R$100 ele é acobertado pelo limite. Então, a gente deixa não faz necessário mais o equacionamento obrigatório desse déficit, tá? Obrigatório. Ok? Legal. É um impacto muito Então, importante. Mas o pessoal colocando parabéns aqui no chat, né? Se você quiser colocar os seus contatos aí no chat, tá, Leandro? E vou colocar aí também, para quem quiser, o meu LinkedIn, tá? Me sigam lá. Quem também tem os nossos contatos, tá? Meio do Leandro e da Érica. E qualquer coisa, a Russell Bedford também está aí, os contatos. É só entrar em contato com a gente que nós estamos à disposição. Tá? Agradeço mais uma vez aí a participação e a presença de todos. Obrigada por ter aceitado o convite, tá, Leandro? E por dividir eu que agradeço. Aí com a gente. Érica, obrigada aí. Foi muito bom esse nosso momento aí. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu também agradeço o convite, a Russell, ao compartilhar a experiência aí e aprendizado com a Érica, com a Cristina e com o Alex, tá? Agradeço a todos e a todos os presentes também. Bom, gente, volto aqui no finalzinho só para lembrar a todos que esse vídeo vai para o YouTube, então quem quiser ir lá, não esquece de compartilhar com todo mundo, dar aquele curtir básico. E é isso, muito obrigada a todos. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, boa noite.